Olá, mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouquinho de língua portuguesa, né? Sobretudo para os meus alunos do Instituto Presbiteriano, para os segundos anos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante para a construção do texto, muito cobrado no Enem e em provas desse mesmo nível, que são a diferença entre o fato e a opinião, né? São questões que se cobram muito porque estão nos descritores de língua portuguesa. São o fato, né, e a opinião nesses textos, tá certo? Os descritores cobram muito essa questão e é importante que a gente trabalhe isso daí, ok? Vamos ver então a diferença entre esses dois elementos de texto, tá? O fato e a opinião. O que seria o fato? Bom, o fato é uma informação a respeito de um acontecimento qualquer. Um fato, ele é uma informação qualquer, tá? Dentre essa informação, nós não podemos emitir opinião alguma sobre essa informação. Ela é informação seca, tá? Desprovida de qualquer opinião. A opinião, né, também chamada de ponto de vista, ele vai ser exatamente a interpretação desse fato, não é, em relação a um acontecimento, né? Nós temos uma opinião a partir do instante em que eu omito uma opinião sobre determinado assunto. Aí nós temos a opinião, o fato e a opinião. Isso é muito cobrado nos descritores de língua portuguesa. Tá certo? Então nós temos esses dois elementos de texto. Quando se analisa um texto, geralmente se procura saber qual é a sua opinião ou qual é a opinião do autor em relação àquele texto. Tá certo? Então assim nós temos os elementos de texto muito cobrado nos descritores, como eu estou dizendo, né? Muito acentuada essa questão de cobrança com relação a esses dois elementos textuais, o fato e a opinião. Uma informação a respeito de um acontecimento qualquer e um ponto de vista seu acerca desse acontecimento, não é? Acerca desse fato, acerca dessa informação que se está aplicando, tá bom? Quando eu emito minha opinião, eu vou ter, então, a opinião. Então, o fato e a opinião. Ok? Vamos dar algum exemplo aqui. E digamos que o nosso fato seja o seguinte: a Amazônia é a maior floresta do mundo, situada entre na América do Sul e na América Central. Pronto. Esse é o nosso fato. Você vê que aí não tem nenhum elemento, não é, meu que interfira nisso daí. Tá? Isso é o fato. É a coisa seca, exatamente como ela é. Agora, se eu omito a minha opinião acerca desse fato, aí eu tenho a opinião, né? O fato e a opinião. Uma opinião básica sobre esse fato seria o de que o país que não valoriza a sua floresta não é digno de nação, muito menos respeita o seu povo. Pronto, aí eu tenho um fato, a Amazônia, e eu tenho uma opinião acerca do que o país deva fazer com essa floresta. Qual é a sua, digamos, quais são as suas diretrizes para o tratamento com essa floresta? Então eu tenho o fato e a opinião. Tá bom? Então com isso eu encerro aqui e vou então fazer as cobranças com as atividades necessárias para nós. Tá bom? Ok?
Ok? Muito obrigado.